Um álbum que mudou o rumo musical dos Jethro Tull e que levou a banda a fazer sua primeira turnê nos Estados Unidos. Eu estou falando de que álbum? Stand Up dos Jethro Tull, que a gente vai ver hoje aqui no canal. Roda a vinheta. Stand Up, o segundo álbum dos Jethro Tull, aquele que ficou conhecido pela mudança musical da banda. Eles saíram daquelas músicas um pouco mais blues do primeiro álbum This Was e foram fazer músicas um pouco mais complexas, né? Com algumas pitadas de folk music, que foi o que aconteceu com esse álbum Stand Up. Esse álbum, que foi lançado em julho de 69, no verão de 69, nós temos que voltar um ano antes, enquanto eles estavam ali fazendo as gravações do álbum This Was, que foi lançado em outubro de 68. Bom, durante o verão de 68, em Londres, Ian Anderson começou a compor as músicas que seriam para esse segundo álbum, o Stand Up. Mas depois que eles finalizaram ali as gravações do álbum This Was, que foi lançado em outubro, né, de 68, Ian Anderson resolveu mostrar alguma dessas composições, que ele já tinha praticamente 50% do álbum já composto, né? Ele resolveu mostrar as composições para o baterista, Clive Bunker, e que ele mostrou uma certa preocupação. Por que ele ficou preocupado? Porque ele sabia que aquelas músicas não iriam agradar o guitarrista Mick Abrahams, porque Mick Abrahams era um purista do blues. E Ian Anderson estava fazendo músicas um pouco mais distantes do blues, uma coisa mais folk, porque ele estava ouvindo muito na época Roy Harper, né? Então ele estava tendo essas influências, então resolveu mudar um pouquinho o seu estilo de composição. E foi no que deu. This Was foi lançado em outubro de 68. Em 30 de novembro de 68, Mick Abrahams sai da banda. E aí eles têm a terrível missão de conseguir um guitarrista para a banda. Bom, o primeiro da lista foi David O'List, que tinha acabado de sair da banda Denise, ou Denise, não sei a pronúncia certa dela, né? Mas o que aconteceu? David O'List, que mais para frente, nos anos 70, integrou a banda Roxy Music, ele ficou no Jethro Tull apenas por uma semana. Ele ensaiou durante uma semana e depois ele sumiu do mapa. Não voltou mais. O segundo, então, foi Mick Taylor, que mais para frente entraria para os Rolling Stones, que ele chegou a declinar o convite para entrar no Jethro Tull porque a banda em que ele estava tocando na época era mais lucrativa. Fizeram de novo audições para guitarrista e nisso apareceu Martin Barre pela primeira vez ali com eles para fazer essa audição, só que ele não foi muito bem. E aí quem também estava nessa audição era Tony Iommi, que na época pertencia à banda Earth, que mais tarde mudou o nome para Black Sabbath. Tony Iommi, ele simplesmente apareceu num único show, não teve tempo suficiente para ensaiar, e esse show foi o Rock and Roll Circus, feito pelo Rolling Stones, no dia 11 de dezembro de 68. Como não tinha feito o ensaio suficiente, eles fizeram um playback da música Song for Jeffrey, onde apenas a voz de Ian Anderson e a flauta eram tocadas ao vivo. Chegaram também a fazer a faixa Fat Man, né, num formato assim mais acústico. Música essa que viria a integrar o próximo álbum da banda, que foi o Stand Up. Bom, Tony Iommi, como todo mundo sabe, não ficou tempo suficiente no Jethro Tull, ficou apenas algumas semanas, ali mais ou menos uns 15 dias. Foi então que eles deram uma nova oportunidade para Martin Barre. E aí Martin Barre, na segunda audição, ficou com o cargo de guitarrista da banda. E ele teve apenas ali aquele feriado ali do Natal para poder ensaiar as músicas da banda, do Jethro Tull, porque no dia 30 de dezembro era a estreia dele nos palcos, né? E logo depois, já em janeiro, já começou a turnê na Suécia e tudo mais, e foi no que deu. Bom, o Ian Anderson conheceu o Martin Barre na época que eles fizeram show juntos, Ian Anderson com o seu Jethro Tull e o Martin Barre com a sua banda Gethsemane. E essa amizade acabou levando a esse conhecimento de trazer Martin Barre para a banda, sendo feitas essas audições, né? Bom, com essa nova formação, eles resolveram gravar um single, já que estava tudo indo muito bem com a banda, resolveram gravar um single da faixa Live in the Past, que foi gravada em março e foi lançada em maio, e em abril eles começaram já a gravar as músicas
do álbum Stand Up, né? Foi mais ou menos ali um mês de abril a maio, de meados de abril até meados de maio, gravaram ali as faixas do álbum e esse álbum foi lançado em julho. Esse álbum foi um sucesso estrondoroso porque fez com que a banda fizesse a sua turnê pelos Estados Unidos pela primeira vez. E uma coisa engraçada é que a banda foi até convidada para participar do Festival Woodstock, mas Ian Anderson declinou do convite porque ele não queria ser associado ao movimento hippie e também fazer com que a sonoridade da banda fosse moldada àquele estilo de música daquela época, né? Então ele tinha visões assim mais para frente para a banda, né? Isso que eu achei bem legal, né? Às vezes é um passo que você dá para trás que você dá 2, 3 para frente, não é? Bom, esse álbum tem uma curiosidade que ele teve uma rotina diária de gravação, sempre começando às 9 da manhã, indo até às 5 da tarde. E, por incrível que pareça, todas as músicas foram escritas por Ian Anderson, sendo a primeira faixa a ser gravada a New Day e Yesterday, e a última faixa com que eles gravaram foi a Look Into the Sun. Uma coisa interessante também é que esse álbum foi gravado em 8 pistas, em 8 canais. Isso aí fez com que a banda pudesse tornar viável a sonoridade desse álbum com as camadas que eles tiveram que fazer de overdubs. Praticamente o álbum foi feito ao vivo, né, só com algumas inserções ali de overdub, principalmente nas músicas um pouco mais acústicas. Inclusive essa faixa Look Into the Sun não foi gravado por Glenn Cornick, o baixista da banda. Quem gravou foi Andy Jones, que foi o engenheiro de gravação, gravou todo o baixo da música porque Glenn Cornick não estava presente no dia da gravação dessa música. E, inclusive, 2 músicas que foram gravadas durante as sessões desse álbum, uma delas permanece inédita até hoje. E a outra, a Play in Time, ela foi depois refeita, né, foi finalizada e entrou no álbum seguinte, Benefit. Essa música que permanece inédita até hoje chama Early in the Morning. E até então não há notícia dela se ela ainda existe ou se foi apagada ou se está guardada para algum lançamento daqui a alguns anos, não se sabe, né? Realmente é uma faixa que permanece inédita até hoje. E por incrível que pareça, a música mais difícil de fazer a gravação desse álbum foi a música instrumental Burê. Isso porque todos os takes que eles gravaram não ficaram satisfeitos. Então eles tiveram que pegar as melhores partes de cada take para montar essa música para que chegasse finalizada no álbum Stand Up. Curioso também é que algumas faixas possuem alguns instrumentos diferentes que até então não tinham sido utilizados, né? É o caso do bandolim na faixa Fat Man e também do instrumento russo balalaika com que eles usaram na faixa Jeffrey Goes to Leicester Square. E essa música foi a segunda música com que eles fizeram em homenagem ao amigo de Ian Anderson, o Jeffrey Hammond, que mais tarde entrou para a banda em 70 como baixista. Lembrando que a primeira faixa com que eles fizeram essa homenagem foi a Song for Jeffrey do primeiro álbum, né? Outra curiosidade desse álbum é a faixa Reasons for Waiting, que apresenta um arranjo de cordas feito por David Palmer. David Palmer, para quem não sabe, ele mais para frente foi membro dos Jethro Tull, ele entrou em 76 como segundo tecladista da banda. Mais uma coisa interessante é a faixa We Used to Know. O que acontece com essa faixa? A progressão de acorde dessa música, Ian Anderson na época, né, quando saiu a faixa Hotel California do Eagles, ele chegou a cogitar que o Eagles, que tinha feito uma turnê com eles em 71, 72, né, pudesse ter subconscientemente adquirido essa progressão de acorde da música We Used to Know e usada na Hotel California. Só que depois, um dos autores da música Hotel California, o Don Felder, ele só entrou no Eagles em 74, ele não tinha participado daquela época com que eles fizeram a turnê juntos. Foi então que Anderson, mais para frente, falou que possivelmente essa progressão de acordes poderia ter vindo de outras músicas anteriores até a We Used to Know, né? E depois, até mais para frente, em 2016, ele chegou a comentar que a música Hotel California é muito melhor que a We Used to Know. Bom, vamos dar uma olhadinha no interior desse álbum, desse relançamento do Steve Wilson Remix.
tá com a sonoridade maravilhosa. E também tem um encarte belíssimo que eu quero mostrar para vocês agora. Vamos lá? Bom, aqui está o nosso álbum stand-up dos Jethro Tull, né? Ele vem embalado num plástico que tem esse adesivo aqui, ó. The Steven Wilson 2016 Stereo Remix num vinil de 180 gramas. Que faz com que a sonoridade, além da mixagem dele e esse vinil de 180 gramas, fique ainda melhor, né? Bom, mas vamos começar por essa capa. Capa essa feita por James Graham, que eles conheceram em fevereiro de 69, durante uma pequena turnê que eles fizeram a New Haven, Connecticut. Bom, ele passou uma semana com a banda para poder retratar a banda nessa capa. Reparem que tem no encarte aqui na abertura do Gatefold essa coisa aqui diferente de qualquer outro álbum, né? Você abre ele e a figura praticamente levanta, né? Fazendo referência à capa do álbum, stand-up. Isso aqui foi feito exatamente quando o álbum foi lançado. Depois, em relançamentos posteriores a 73, essa figurinha se levantando foi praticamente sendo abolida dos próximos relançamentos. Então esse aqui é o primeiro relançamento feito igualzinho ao original. Inclusive até essa capa aqui, ela ganhou um prêmio New Music Express, né, de melhor arte de capa em 1969. Bom, mas vamos ver o que nós temos aqui dentro, né? Bom, aqui nós temos o nome das músicas, que a gente vai ver já já, indicando a remixagem de Steven Wilson. E aqui nós temos mais algumas fichas técnicas, né? Bom, vamos ver aqui primeiro o nosso vinil, 180 gramas, com o nome das músicas. Aqui está o nosso selo do lado A. Como vocês podem ver, no lado 1 nós temos A New Day Yesterday, Jeffrey Goes to Leicester Square, Bourré, Back to the Family e Look into the Sun. E no lado 2, Nothing is Easy, Fat Man We Used to Know, Reasons for Waiting e For a Thousand Mothers. Muito dessas músicas são tocadas até hoje nos shows do Jethro Tull, né? Bom, mas o que é mais interessante aqui é esse novo encarte que nós temos falando sobre muita coisa do álbum, né? Antes de mostrar esse encarte, vou só mostrar para vocês a contracapa do álbum, que é igual ao do original. Lembrando também que nas edições posteriores, muitas vezes eles deixaram de fazer o gatefold, tá? Bom, esse encarte aqui é belíssimo, tem muita foto inédita, tem muita coisa falando da banda, né? E o papel dele é muito resistente, é um papel meio plastificado. Aqui nós temos logo de cara a foto da banda. O que eu acho interessante é exatamente aqui as datas de gravações e qual foi o take tirado de cada música. Então aqui no caso da New Day Yesterday, gravado no dia 17 de abril, foi a primeira música a ser gravada, né? E o take 3 foi a faixa master, né? Jeffrey Goes to Leicester, 22 de abril. O take 9 foi o master. Bourré, 24 de abril, onde o take 2 foi o master. Lembrando que aqui eles fizeram um apanhado de vários takes, né? Então grande parte pode ter sido do take 2. E as outras faixas também. Lembrando que Look to the Sun foi a última faixa a ser gravada no dia 21 de maio. O take 4 é que foi o master. E todas as outras músicas aqui. Muito bacana isso aqui. Eu gosto muito quando tem essa parte técnica, né? Dizendo as datas, qual foi a música que acabou entrando no álbum, né? Muito legal. Bom, aqui fala um pouquinho sobre o pós lançamento do This Was, né? Ainda com Mick Abrams na banda. Aqui nós já temos já uma foto da única apresentação da banda com Tony Iommi, tá ele aqui, Tony Iommi, no Rock and Roll Circles, em dezembro de 68. Aqui nós temos ele falando, né, sobre quem ia ser o guitarrista que ia entrar na banda, né? Aqui nós temos uma foto do Martin Barry, que serviu de referência para a capa do álbum. Estão vendo? Então serviu de referência para a capa do álbum. Aqui já uma foto com a nova formação. Aqui nós já temos já a banda em performance, Clive Bunker na bateria, Ian Anderson na flauta e voz. Aqui nós temos Martin Barry também tocando flauta, porque Martin Barry também era flautista. E aqui nós temos o nosso Glenn Cornick no baixo, né? Que não ficou muito tempo, que logo depois, se vocês quiserem depois até ver
a resenha que eu fiz sobre o álbum Aqualung, fala também um pouco sobre a saída dele da banda. Aqui também conta sobre como foi a entrada de Martin Barry, né? Quando eles foram tocar em Estocolmo, na Suécia, logo depois em janeiro. Aqui nós temos um anúncio falando do show do Jimi Hendrix, onde Jethro Tull era a banda de abertura, né? Nós temos aqui outra foto da banda em ação, muita coisa legal. Depois, se vocês quiserem, lá no canal do Montana do Instagram, vou botar algumas fotografias desse encarte para vocês conferirem. Aqui uma foto do Martin Barry, recém-chegado aos Jethro Tull, né? Bem novinho. Eles aqui tocando em Copenhague. Acredito que essa foto aqui anterior, que a gente acabou de ver, também seja do mesmo show de Copenhague, já que eles estão com a mesma roupa e até os amplificadores estão na mesma disposição. Bom, nós já temos aqui uma outra foto do Ian Anderson, falando tudo sobre esses meses seguintes à entrada de Martin Barry na banda, né? As gravações do álbum Stand Up. Aqui fala sobre quando eles abriram para o Led Zeppelin nos Estados Unidos, né? Muita coisa interessante para quem quer saber um pouco da história do Jethro Tull, um pouco da história do rock daquela época, né? É uma leitura assim sensacional. Aqui estão eles no Top of the Pops, já em 69, em novembro de 69, quando eles lançaram o single Sweet Dreams. Aqui já uma outra foto da banda, já no final de 69. Aqui fala sobre os anos dos festivais com que eles tocaram. É uma leitura que vale muito a pena. Aqui nós temos aqui um outdoor da banda, muito bacana isso aqui. Outra foto inédita deles, né, da Melody Maker em setembro de 69. Muita coisa legal aqui. A banda com seu empresário Terry Willis. E é isso. E aqui nós fechamos todo o conteúdo do nosso álbum Stand Up dos Jethro Tull. Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, dê o seu like, compartilhe para que o algoritmo do YouTube possa levar esse vídeo e os outros do canal para mais pessoas que curtam o mesmo conteúdo. E não esqueça de ativar o sino de notificações para que toda quinta-feira você receba o nosso vídeo da semana e também os nossos shorts falando sobre curiosidades do mundo da música. Valeu!